Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje nós temos na igreja um dos textos dos evangelhos mais bonitos, porque nos fala da misericórdia de Deus, porque nos fala da bondade de Deus para conosco. Observem que nós temos aqui o encontro de Jesus com um fariseu. O fariseu era daquela estirpe, daquele grupo de homens que, por viverem a lei, olhava com um olhar altivo para as pessoas, muitas vezes exigindo dos outros aquilo que eles eram capazes de fazer. E os fariseus eram um grupo que tinha o carinho de Jesus, porque nosso Senhor ali via que eles eram observantes da lei, estritamente observavam a lei, buscavam ser fiéis nos pormenores. E nosso Senhor se agradava ali com a radicalidade deles. Mas nosso Senhor se desagradava das vezes em que eles agiam sem piedade, sem coração, sem paciência, sem amor para com o próximo. Por quê? Porque se achavam completos e meio que sobrenaturais. E nosso Senhor aqui vai na casa do fariseu. Vai na casa do fariseu e aquilo já causa uma danação muito grande na sociedade. Por quê? Porque ele anda com os fariseus. Ele é um deles. Ele se comporta como um deles. Só que nosso Senhor aqui, ele vai mostrar que é preciso observar a lei. Mas é preciso sim enxergar o outro com zelo, com amor, com respeito. Onde é preciso ter um pouco de consciência que nem todo mundo responde a Deus na mesma velocidade. Uns captam muito rápido como é servir a Deus. Outros demoram muito a entender. E outros tantos passam uma vida toda sem entender. E aqui, nosso Senhor pôs-se à mesa. Só que aquele fariseu não cumpriu com a regra de etiqueta da época. O que era que a regra de etiqueta dizia? Quando alguém chegava na nossa casa, deveria ter na porta ali a talha de água, né, uma caixa de água, e a pessoa que chegava lavava os pés, lavava o rosto e se colocava um pouco de óleo na mão para que a pessoa pudesse passar nos cabelos para tirar a sequidão do sol. Primeiro, aqui nós temos um costume higiênico. Hoje em dia a gente tem cadeira, tem cama para sentar e para comer. Mas naquela época tudo se fazia no chão, se sentava no chão, a vida era no chão. Então lavar os pés era antes de tudo uma regra de etiqueta, uma elegância com quem estava na casa. Não poderíamos sujar o ambiente do outro. E nosso Senhor chega na casa do fariseu e o fariseu não oferece nada disso a ele. E ele fica com os pés sujos, com o rosto suado, fica com o cabelo seco, crespo. E aqui, essa pecadora que muitos associam a Santa Maria Madalena, e é mais fácil assim de compreender. Ela traz um perfume, quebra esse frasco, senta por detrás de Jesus, chora aos seus pés.
com as lágrimas começa a banhar os pés dele e enxuga com os seus cabelos. Cobria ele de beijos e o ungia com o perfume. Mas por quê? Porque aquela mulher ali, segundo a tradição bíblica, tinha sido muito perdoada. E nosso Senhor tinha salvado aquela mulher de ser apedrejada. Segundo alguns, é a mesma pessoa. Nosso Senhor olhou para ela e deu a ela dignidade, respeito. Porque, minha gente, olha, é tão difícil hoje em dia a gente ver um respeito integral à pessoa. Muitas vezes se vê um respeito social, é diferente. O respeito social é aquele tratar bem. O respeito integral é olhar a pessoa com dignidade, com zelo divino. Porque tem gente que lhe trata bem com toda a cortesia, mas a gente pode usar uma expressão usual e grotesca da sociedade, mas é mais falso que uma moeda de R$2, uma nota de R$3, como assim queiram dizer. Muitas vezes tratam a gente na frente com muito respeito, mas por trás tiram toda a dignidade da gente. Então não se trata com respeito, é simplesmente um respeito social, mas não um respeito de dignidade, porque quem trata o outro com dignidade vai tratá-lo bem na frente e vai zelar por trás, e vai respeitar o outro na sua integralidade. E aqui, aquele fariseu, além de não tratar Nosso Senhor com cortesia, porque não ofereceu o que deveria, ainda vai maldar a relação de Nosso Senhor com ela. Se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Minha gente, um pecador não é socialmente um cancerígeno, não. Um pecador é alguém que merece de verdade o nosso amor, o nosso zelo, o nosso respeito. É preciso que nós tenhamos com clareza que a igreja, o Senhor, o bom Deus, não aceita o pecado, mas ama, aceita e zela do pecador. Uma coisa é o pecado, outra coisa é o pecador. Nosso Senhor não morreu pelos pecados. Nosso Senhor morreu pelos pecadores, para tirar o pecado do mundo. Não foi pelos pecados, Ele morreu pelos pecadores. E vejam que Ele mesmo vai dizer, de muitos modos e de muitas maneiras, que não é quem está sadio que precisa de médico, mas quem está doente. Ele não veio chamar os justos, mas os pecadores. Ou seja, não o pecador pelo pecado, mas o pecador que luta, que deseja, que sonha pela misericórdia de Deus. Nosso Senhor, vocês nunca viram Nosso Senhor passando a mão no pecado de ninguém. Por outro modo, Nosso Senhor sempre respeitou o pecador, mas sempre combateu o pecado. E é aqui o grande problema que nós temos hoje em dia. Porque quando nós vamos corrigir um pecador para que ele abandone a vida de pecado e passe a lutar pela santidade de vida, a pessoa não entende que aquela correção ali é amor e muitas vezes cria uma algeriza, uma antipatia, porque estamos querendo o bem, porque amamos. E quem age com essa dignidade vê como sofre
porque nem sempre o leviano vai aceitar ser corrigido por aquele que verdadeiramente vive na fé. Isso é na igreja, pode ser no trabalho, dentro da própria casa. A correção por amor, acolher o pecador para quê? Aqui está o cerne do problema. Acolher o pecador para quê? Para que ele continue no pecado? Não. Mas para que ele se converta e viva. É diferente. E o que nós vemos hoje em dia é que querem legitimar o pecado para que a gente aceite, aprove e abençoe a pessoa que se transforma num pecador costumais, e como se o céu não existisse, e como se Deus fosse corrupto, ao ponto de que no final todo milho vai virar pipoca, ou seja, no final todo mundo vai se salvar. Não é assim. E vejam que isso aqui é muito sério. A igreja ama, zela do homem que está propenso ao pecado. Mas a igreja guarda aqueles que lutam pela santidade. Aqueles que desejam verdadeiramente crescer em Deus. Mas não é, vejam, não é crescer em Deus para se sentir melhor que o outro, não. É crescer em Deus para ajudar o outro a crescer também. Que é diferente da atitude dos fariseus. Eles cresceram na fé, na justiça, para se sentirem superiores e melhores do que os outros. Aí não. O crescimento espiritual, a justiça que nós devemos viver para com Deus e para com os outros, tem que despertar em nós esse sonho, esse desejo ardente de fazer o outro também crescer e fazer o outro entender quão maravilhoso é viver perto de nosso Senhor, de modo que nosso Senhor não tira a felicidade de ninguém, mas ama e zela e respeita o outro eternamente. Vejam que aquele fariseu pensou: esse homem não é profeta, ele se deixa tocar por uma pecadora. Minha gente, nosso Senhor continua ainda tocando os pecadores. Todas as vezes em que eu celebro a Eucaristia aqui nesse santo altar dedicado ao menino Jesus, e que eu comungo, nosso Senhor está tocando em um pecador. Da mesma forma vocês, todas as vezes em que o ministro santo, o ministro sagrado, deita a hóstia santa na tua língua, Deus está tocando em um pecador, e o pecador está tocando em Deus. Mas a Eucaristia celebrada, a comunhão comungada, não é para que nem eu nem vocês continuemos pecando, mas é para que nós cresçamos nas virtudes e vamos nos aproximando cada vez mais de Deus e nos afastando do pecado. E vejam que nosso Senhor diz assim: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Se vocês pegarem as Sagradas Escrituras, vocês não vão ver nosso Senhor dizendo isso aqui para ninguém mais, só para Simão. Tenho uma coisa para te dizer. Eu confesso que há alguns anos atrás eu comecei
rabiscar algumas coisas com essas palavras aqui de Jesus. Para um dia, quem sabe, quando eu ficar mais velho um pouquinho, né, editar pelo menos um livro, né, embora tenha um esboço de um bocado, né, mas eu já escrevi muita coisa com esse dito aqui. Simão, tem uma coisa para te dizer. Minha gente, essas palavras de Jesus aqui a Simão, que era um fariseu, são palavras que Jesus nos diz em todas as missas. Eu tenho uma coisa para te dizer. 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 E ele diz tanto isso aqui a mim. Padre Washington, eu tenho uma coisa para te dizer. Diga ao meu povo. E a atitude que nós temos que ter é essa atitude, minha gente, de olhar o infinito, a hóstia santa e dizer assim: fala, mestre. Fala, mestre. Só que não é esse fala, mestre, assim, com o coração cheio de desconfiança, como o fariseu, não. Mas é um fala-mestre com o coração todo despojado, aberto, feliz. Fala, mestre. Eu quero ser de verdade teu discípulo. Eu quero de verdade escutar, Senhor, o que tu tens a me dizer, para que eu possa aplicar na minha vida. Fala, mestre. Esse fala, mestre, aqui deve ser sempre de coração aberto. Fala, mestre. E nosso Senhor fala. O interessante seria se a gente dissesse como muitas santas virgens. Hoje eu passei praticamente a tarde estudando as santas virgens da igreja, para poder organizar algumas coisas na paróquia, né? No modo particular, o grupo dos acólitos, né? As santas virgens, elas nunca falariam assim: fala, mestre. Não. Elas falariam assim: fala, meu amor. E é assim que nós católicos devemos dizer: fala, amor da minha vida, o que tu queres de mim? E a gente, com esse nosso coração aberto e desejosos de Deus, para que Ele venha regar a nossa sequidão, somos instruídos no amor por Ele. Vejam que tudo que Deus faz é uma proposição. Nada é uma obrigação. Nosso Senhor não obriga nada, ninguém a nada. Nosso Senhor sempre propõe. Faz isso. A gente pode dizer sim, mestre, faço. Ou a gente pode dizer não, não faço. E nosso Senhor conta aqui essa parábola toda. Um devia tanto, outro devia tanto, perdoou os dois, quem vai amar mais? E Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. E Jesus disse: tu julgaste corretamente. Tu julgaste corretamente. Ou seja, tu sabes o que é a lei, tu sabes como deve servir a Deus. Mas não basta só saber, minha gente, é preciso viver. E o problema que nós temos hoje em dia está aqui. Muitas pessoas sabem, mas não querem, ou não se esforçam, ou são indiferentes para viver aquilo que sabem. Vejam quantas coisas vocês têm na consciência que é certo, que é errado. E vejam quantas coisas, mesmo sabendo que é errado, continua fazendo.
mas tem consciência que não é bom para a nossa salvação. Olha, e vai dar um tabefe. Não sei se fala aqui essa palavra assim, um tapa-tabefe. Fala, tabefe, não é? Ele vai dar um tabefe na mulher, ou melhor, em Simão. Estás vendo esta mulher? Quando eu entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que eu entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por isso eu te digo, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados. E é bonita essas palavras de Jesus. Porque ela mostrou muito amor. Eis o problema que nós temos hoje em dia. As pessoas demonstram muito pouco amor para com Deus. Não entendem que ir à igreja, rezar, é por amor a Deus. Ir à igreja, catequizar e visitar um doente, trabalhar por algo para que a paróquia consiga, é por amor a Deus. Cantar é por amor a Deus. Assumir uma pastoral, um movimento é por amor a Deus. Convidar alguém que não vem à igreja rezar, que vocês sabem que recebem a imagem da Mãe Rainha e vocês nunca viram na igreja, tem um monte assim. Por esses dias, conversando com uma missionária em uma das comunidades, ela me dizia assim: padre, pela primeira vez eu vi 3 pessoas dentro da igreja que eu nunca tinha visto. Esses anos todos que eu sou missionária aqui, só de contemplar isso, eu já me dei por satisfeita. Eu consegui, pelo menos, fazer entrar na igreja essas pessoas uma vez. Olha que coisa. Vejam. E quando a gente compreende que tudo que nós devemos fazer é por amor a Deus, minha gente, a gente não desiste por causa de uma cara feia, por causa de uma calúnia, por causa de um peso. Não. A gente permanece firme porque a gente sabe quem nós estamos amando. A gente sabe quem é o amor da nossa vida. E vejam que nosso Senhor vai dizer: os pecados dela estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. A quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. A quem se perdoa muito, Deus, nosso Senhor, de verdade aceita como resposta muito amor. É por isso que um dos exercícios que nós temos que fazer para alcançarmos a nossa salvação é nos exercitarmos no amor de Deus. E são tantos santos que escreveram tratados sobre o amor de Deus. E, inclusive, uma doutora da igreja, proclamada em 1997 pelo Santo Padre, o Papa João Paulo II, Santa Teresinha do Menino Jesus, a doutora do amor, ou seja, aquela que ensina na vivência como amar a Deus nosso Senhor. E, no final de tudo, nosso Senhor olha para aquela mulher e diz: tua fé te salvou, vá em paz. Que nós possamos, meus queridos irmãos e minhas irmãs, agirmos com muita gentileza com Deus nosso Senhor, para que o reino aqui na terra se estabeleça
e possa de verdade acontecer a partir do nosso sim diário ao Senhor, o bom Deus. O nosso sim deve ser diário, porque se não for diário, a gente vai ficando no meio do caminho, como tantos e tantos que começam a caminhar na igreja e são incapazes de renovar o sim dia após dia e vão ficando para trás. Que o Senhor, o bom Deus, assim nos ajude, nos ilumine, nos fortaleça e nos faça crescermos todos os dias na alegria de Cristo Jesus e assim possamos juntos chegar à glória dos céus. Fiquemos de pé. Irmãos e irmãs,